ponto e está começando mais uma edição do Telejornal Notícias em Debate. Ao vivo, interativo, com todos os espaços abertos para a participação da telespectadora e do telespectador da Baixada Santista no debate. Está sendo realizado hoje nos bairros da Aparecida e Ponta da Praia, em Santos, um mutirão contra a dengue. Entre essas duas regiões da cidade apresentam o maior número de pessoas com a doença. Até agora já foram confirmados 81 casos no município. 250 agentes de saúde estão atuando na vistoria das casas. Paulo, diminuiu um pouco aí o número de pessoas infectadas aí, né? De acordo com os especialistas, vários fatores contribuíram para isso, mas o fator principal, infelizmente, é que o número de pessoas infectadas é tão grande, a grande parte, a maior parte da população, então, devido a terem sido infectadas, essas pessoas ficaram imunizadas contra a dengue. Então, a previsão é de que a dengue, o dengue, aqui na Baixada Santista, no Brasil, ele, nos lugares onde ele foi mais forte, ganha o perfil de uma epidemia asiática, ou seja, 4 anos de calma, e aí vai juntando o número de pessoas suficientes ainda não infectadas, principalmente crianças, e no 5º ano, uma epidemia grave. As prefeituras da região, entidades civis e órgãos estaduais têm até o dia 17 de abril para solicitar recursos ao Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, que este ano tem um orçamento de R$1.300.000. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, foi eleito mais uma vez o presidente do comitê. A nova diretoria vai atuar em 2005. Confira agora a previsão do tempo e as condições das estradas e balsas. A frente fria que deixou o tempo instável nos últimos dias começa a se afastar. Nesta quarta-feira, o sol brilha em toda a região com temperatura máxima de 30 graus, enquanto a mínima é de 23. A umidade relativa do ar é de 86%. O mar está agitado com ondas que chegam a 1 metro de altura. Os ventos estão fracos e sopram na direção sul. O motorista que segue para a capital hoje utiliza as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Segundo a Ecovias, o tráfego é normal com boa visibilidade. Na descida pelas pistas sul das duas rodovias, a situação é a mesma. Tráfego normal também nas rodovias Rio Santos e Pedro Táxi com visibilidade total. Não há registro de acidentes. Nas travessias marítimas, 6 embarcações operam entre Santos e Guarujá. Entre São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas fazem a travessia e não há filas. 1h02. Começa amanhã em Santos a primeira festa da banana. O evento, que vai prosseguir até domingo no mercado municipal, vai oferecer diversos produtos derivados da fruta. Também vão ser realizadas palestras. Deve ser interessante essas palestras, né, Paulo? Inclusive porque tem boatos assim da extinção da banana no Brasil, boatos que vão ser desmistificados durante esse evento nessas palestras. Agora vamos aos bastidores com o comentarista político Edson Carpentieri. Miriam, o prefeito Beto Mansur continua recebendo pressões do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes da Baixada para que mude o local do restaurante popular, previsto para ser construído no mercado municipal. O pessoal do sindicato quer que o restaurante agora seja construído na Avenida Mário Covas, antiga Portuárias, esquina com o Canal 6, um local que está sendo oferecido pela diretoria do SESI. Bem, o prefeito dificilmente vai ceder às pressões e nem deve ceder, porque o local adequado é mesmo o mercado por onde circulam muitas pessoas, muita gente carente que precisa comer por um preço mais acessível. E o restaurante popular vai oferecer refeições a R$1. É estranha essa reação do sindicato, porque quando o prefeito Beto Mansur construiu aqueles restaurantes lá na praia, no Canal 6, ninguém reclamou. Será que os restaurantes do Pier da Praia não prejudicaram os demais restaurantes da orla? Prejudicaram, é claro, mas o sindicato não reclamou como está reclamando agora do restaurante popular, que vai beneficiar aqueles que mais precisam, os mais carentes. Portanto, o prefeito Beto Mansur não deve recuar. Eu acredito que o prefeito vai manter o restaurante popular no mercado municipal. Uma refeição a R$1 é para quem não tem dinheiro nenhum, né, Paulo? Inclusive para pedinte, né? Pega R$1 no carro, no semáforo e vai fazer uma refeição. Em primeiro lugar, né? Eu acho. Em segundo lugar é tomar cuidado até para o cambista não tomar conta, como já aconteceu no Rio de Janeiro há um tempo atrás, né? Onde os restaurantes populares foram implantados, eles são sucesso. Então não tem nenhum motivo para que na Baixada Santista, em Santos especificamente, seja diferente.
Centro de 10 dias vai estar funcionando em Santos, no escritório da Secretaria do Patrimônio da União. A promessa foi feita pelo secretário adjunto do SPU, Luciano Salles de Oliveira, ao grupo de vereadores santistas que esteve em Brasília nesta terça-feira para tratar da questão da taxa de laudêmio. A unidade vai facilitar o atendimento para as pessoas que têm terreno em áreas de marinha. Os vereadores Manuel Constantino, Fábio Nunes, Dionísio Aguiar, Carlos Eduardo Adegas e Mantovani Calejon fazem parte da SEV, que trabalha para a extinção da taxa por considerá-la injusta. E é injusta mesmo, né? É injusta e é uma injustiça já antiga, que vem desde o tempo do Império, que atinge, muita gente pensa que por ser faixa de orla marítima, atinge só moradores com recursos maiores, de maior poder aquisitivo, e não é verdade não. Gente de poder aquisitivo muito menor também mora em áreas atingidas por essa taxa. 1h06. Os servidores públicos continuam lutando pelos seus direitos na Baixada Santista. Sem reajuste salarial há 6 anos, os servidores municipais de Santos discutem a possibilidade de uma greve. Para saber a opinião da categoria, o sindicato optou por um plebiscito. A urna itinerante vai estar em todas as unidades municipais até o final do mês. O servidor vota se opta pela greve ou não, por prazo determinado, indeterminado, por 1 hora. Com ou sem greve, o prefeito Beto Mansur já anunciou: o índice de reajuste do servidor este ano vai ser de 0%. Não há nenhum tipo de condição da Prefeitura Municipal de Santos dar qualquer tipo de aumento esse ano. A lei de responsabilidade fiscal limita em 54% o gasto da receita da Prefeitura com salários. A projeção para 2003 deve ficar próximo a este número. A previsão é uma receita de 460 milhões e uma despesa de 248 milhões. Isso perfaz um índice, uma relação de 53,9, que está dentro do limite de responsabilidade fiscal. A presidente do Sindicato dos Servidores Municipais diz que mesmo sem aumento, a folha de pagamento deve crescer mais de 50 milhões de reais. A despesa de pessoal no ano de 2002 custou para o município 193 milhões. E na segunda-feira, o secretário de administração deu uma entrevista na qual ele disse que o município vai gastar no ano de 2003 248 milhões. Aonde está essa diferença? Números que não foram confirmados pelo secretário de administração. Ele explica que a diferença entre o que foi gasto em 2002 e a projeção para este ano é de 6 milhões de reais. Nós tivemos no ano de 2002 um gasto com pessoal de 242 milhões. E há uma previsão já pela Secretaria de Finanças para esse ano de um gasto de 248 milhões. Confusão, né, Paulo? Muito número e uma matemática, assim, muito estranha do prefeito Beto Mansur, porque o IPTU, que é a principal base da arrecadação municipal de Santos, foi reajustado o IPTU em 10%. O funcionário público municipal paga o IPTU do apartamento onde ele mora, da casa onde ele mora, com reajuste de 10%. Se essa base de arrecadação foi reajustada, como é que não pode reajustar o salário do servidor? É uma matemática que até agora ninguém entendeu. Na manhã de hoje, os presos da cadeia pública de Peruíbe fizeram uma rebelião. Além da superlotação, os detentos reclamaram da epidemia de conjuntivite e tuberculose. Algumas horas depois, a rebelião foi controlada. A cadeia de Peruíbe, que tem capacidade para 26 presos, hoje abriga 130. 113 policiais militares que fazem a vigilância nas cadeias de São Vicente foram substituídos hoje por agentes de escolta. A troca foi feita pela Secretaria da Administração Penitenciária no Centro de Detenção Provisória e nas penitenciárias 1 e 2. Os PMs vão voltar ao policiamento nas ruas. Bom, para participar do Notícias em Debate desta quarta-feira, estão em nosso estúdio hoje quem, Paulo? O diretor executivo da Associação Comunidade de Mãos Dadas, Eduardo Viana Júnior, e o secretário executivo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Raul Cristiano. Chegou a hora de você participar, ligue para a nossa produção, eles já estão aguardando. Tudo que você quiser saber ou quiser opinar sobre solidariedade, a ocasião é hoje. Os nossos dois convidados são especialistas e autoridades nesse momento nisso. Para isso você tem à disposição fax, internet, telefone direto, telefone celular e bip.
1h10, momento ideal para você estar conosco, reivindicando seus direitos, colocando suas opiniões, enfim, participando do Notícias em Debate. Nós voltamos com o Eduardo Viana Júnior, com o Raul Cristiano e com a sua participação logo depois do intervalo comercial. Unisantos, a universidade da cidade. Os gastos com seu condomínio não param de crescer? Os custos com a mão de obra estão cada vez maiores? Folgas, atrasos, faltas e afastamentos de funcionários dão a maior dor de cabeça? Terceirize com a Embrap Serviços e comprove os benefícios para o seu condomínio. Embrap Serviços, soluções inteligentes sem esvaziar o seu bolso. Avenida Epitácio Pessoa 286, Santos. Fast Video 2003, a referência do que acontece hoje. Dia 27 de março você vai conhecer os melhores vídeos publicitários do interior paulista. Cerimônia de premiação no Espaço Golf em Ribeirão Preto. Show temático com a fascinação Banda Show. Fast Video 2003. Quem tem talento, participa. Apoio TV Brasil. Atenção, coloque em dia seu carnê do baú para concorrer à estouradinha de prêmios. Ainda tem muitos prêmios na hora e no próximo dia 30 tem mais um sorteio de casas pela TV. Coloque já seu carnê em dia. Dia 30 é o último sorteio e você ainda pode ganhar a sua casa própria com a estouradinha do baú. Não perca essa chance. O último sorteio de casas é agora dia 30 aqui no SBT. Pegue já a sua estouradinha. Nossos pontos de vista são antagônicos. É um programa que ele deflagra um processo e pode mudar comportamentos. A gente tem que agir na causa, não no efeito. A diretoria tomou uma decisão que deixou os jogadores irritados. Ele tem que entrar sem via judiciária e responsabilizar a autoridade administrativa. Uma palhaçada tão grande que eu fico até... A previsão é de que sejam feitos 450 partos por mês. E a sociedade precisa pressionar. Bom dia, Baixada, de segunda a sexta às 7h10 da manhã. Uma hora e 12 minutos, estamos voltando para o segundo bloco do Notícias em Debate desta quarta-feira. Os convidados da TV Brasil são o diretor executivo da Associação Comunidade de Mãos Dadas de Santos, o Eduardo Viana Júnior, e o secretário executivo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Raul Cristiano. Raul Cristiano, que saiu do Ministério da Educação, foi para o Fundo Social de Solidariedade, já se acostumou com a nova atmosfera, com a nova função. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Eduardo, também um prazer estar aqui com você mais uma vez. É um processo extremamente importante, porque primeiro que é um retorno a São Paulo, ficar mais perto de casa e em casa, não é? Eu fiquei os 8 anos em Brasília e tivemos uma longa experiência lá com o ministro Paulo Renato, realizando as reformas na educação. Depois eu tive o prazer de ter sido responsável pela implantação do programa Bolsa Escola em todo o país, um assunto que vem inclusive dominando o noticiário em função do programa Fome Zero, da Bolsa Alimentação, Bolsa Renda, e agora coube a minha responsabilidade de reestruturar o Fundo Social de Solidariedade, né? Até uma oportunidade ótima essa de estar aqui no seu programa, porque as primeiras damas da região aguardam as inovações e Dona Lu Alckmin estará passando para todo o Estado, para todas as primeiras damas do Estado, esse novo formato, esse novo perfil do Fundo Social de Solidariedade no Estado, no Congresso de Municípios, que vai acontecer no Guarujá, de 7 a 12 de abril agora. Então nós estamos próximos aí de lançar todas as novidades de ações. Tem alguma coisa que pode ser antecipada? Olha, que eu poderia dizer que há alguns programas que são desenvolvidos hoje. A tônica é a geração de renda e de oportunidades. A Dona Lu não conduz o fundo diante de uma expectativa paternalista ou assistencialista. Ela tem um outro conceito no tratamento das coisas. Isso para mim é muito positivo, porque também sou contrário ao assistencialismo e ao paternalismo. Acho que nós temos que dar a vara para que as pessoas possam pescar o próprio peixe. Agora nós temos que oferecer as condições para isso, né? Nós temos um programa bastante exitoso, que é o das padarias artesanais. Nós temos 3.000 padarias artesanais
funcionando em todo o estado de São Paulo já, que são cedidas pelo Fundo Social, sem recursos do governo do estado. Os recursos são da iniciativa privada, que doam os equipamentos, os kits das padarias aos fundos sociais de solidariedade dos municípios e às associações beneficentes. Nós temos outro trabalho que é a Universidade Cidadã. Nós temos hoje ainda participando 19 universidades do estado, e nós vamos ampliar para todas as faculdades isoladas, centros universitários, universidades do estado inteiro, e todos os programas de geração de renda e oportunidade, oficina de corte e costura, pintura, fabricação de tijolos, computação, enfim, todo esse trabalho nós vamos reunir num programa só, que vai ser denominado pela dona Lu de Fábricas Comunitárias. É um programa que é um grande guarda-chuva dos programas de geração de renda, e nós vamos implementar isso em todos os 645 municípios do estado. Bom, são governos novos no estado de São Paulo, relativamente novo, né? Porque o Geraldo Alckmin era vice do Mário Covas, agora foi governador eleito. Tem governo novo na área federal também. Como é que a Associação Comunidades, o pessoal ligado à comunidade de Mãos Dadas, está vendo essa nova postura governamental em relação a essas questões sociais? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Raul, amigos que estão nos assistindo. Olha, Paulo, nós do terceiro setor costumamos dizer o seguinte: nós temos que manter um nível... Primeiro explica para o telespectador e para a telespectadora o que é o terceiro setor. O terceiro setor são as organizações da sociedade civil que se mobilizam com recursos humanos, financeiros, para investir na própria sociedade civil. ONGs, organizações que trabalham com as crianças, com deficientes, enfim. O Fundo Social, por exemplo, que é ligado ao governo do estado, não é do terceiro setor? Não, o Fundo Social ele é um braço do governo do estado. Ele é um articulador do terceiro setor. É um articulador potencializador de uma série de ações. Então, a gente costuma dizer o seguinte: os governos, quando chegam, nós precisamos dar um voto de confiança, verificar as áreas de sinergia, as áreas de apoio que nós podemos criar entre o terceiro setor e o primeiro, que é o Estado, para que a gente consiga reverter o quadro atual que nós vivemos no Brasil. Somos responsáveis pela situação que aí está e temos que assumir a nossa cota de responsabilidade. Aí entra o termo responsabilidade social. Se a sociedade, a comunidade não está em uma boa situação, nós, empresários, empresas, profissionais liberais, enfim, cidadão, tem que agir para transformar essa realidade naquilo que está no seu entorno. Eu lhe dou um exemplo prático. Hoje até essa oportunidade veio a calhar de estar aqui com vocês. Nós estamos colhendo, cada município hoje, o Conselho de Direitos da Criança está colhendo projetos de 10 a 30 mil reais para apresentar ao Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Esses projetos devem atingir a proteção integral às crianças, para que eles possam ser aprovados. Um projeto por município. Então, a Baixada, os 9 municípios da Baixada, a gente sugere que procure os seus conselhos de direitos para verificar como deve apresentar esses projetos, porque é uma oportunidade que vai ser encerrada aí nos próximos dias, mas nós temos que trazer recursos para a região. A criança e o adolescente hoje demanda de recursos para que os projetos sejam implantados. Agora, o nome terceiro setor vem também com outro conceito de ação social diferente do tradicional, né? Vem. O conceito é que nós não estejamos cumprindo uma função que seja do Estado, mas sim assumindo a nossa responsabilidade. Quer dizer, nós não somos terceiros do Estado, nós somos um setor da própria sociedade se organizando para investir nela mesma. Nós temos que tomar muito cuidado, porque responsabilidade social e ação social são duas questões distintas. Quando a situação é de emergência, como hoje, crianças sem escola, crianças em situação de desnutrição, enfim, quando a situação é emergencial, a solução é a ação social. Mas nas empresas, hoje, nós trazemos toda a tecnologia do Instituto Etos para a Baixada Santista. A CMD representa o Instituto Etos aqui, que mostra como a empresa pode se engajar, como o cidadão pode se engajar na sua cota de responsabilidade social. E fazendo isso tecnicamente, Paulo. Quer dizer, os indicadores de responsabilidade social, o balanço social na empresa, como ele pode ser construído, enfim, todas essas peças que fazem com que a empresa vá se modernizando nesse tema. E muitas vezes nós achamos que isso gera custo para a empresa, ao contrário, porque o empresário se pergunta: os juros estão altos, os impostos estão altos, mais um ônus para a minha empresa? Não, ao contrário. O que você está fazendo é se comprometer com aquela comunidade que
que lhe garante a sobrevida, a existência no mercado e outras coisas. Você continua acompanhando o Bolsa Escola, não? De longe, assim, como espectador? Continuo. Preocupado com alguns rumos que estão sendo dados ao programa a nível nacional, né? A Maria Ferreira Tavares, do Marapé, ela pergunta: Raul, por que estão paradas as inscrições para o Bolsa Escola de Santos? Olha, estão paradas em todo o país. Na verdade, nós fizemos um cruzamento na época da implantação do programa de dados estatísticos do censo, não é? Para saber quantas pessoas, quantas famílias e crianças poderiam receber o programa Bolsa Escola. Àquela altura nós chegamos num total de 5.900.000 famílias brasileiras e um total de 10.700.000 crianças, não é? Só que o cruzamento de dados, já àquela altura, em função de recursos, eram dados do censo de 91. Quando nós fizemos o cruzamento novo com o censo de 2000, e esses dados só foram concluídos o ano passado, por volta do mês de junho, julho, nós chegamos à conclusão que havia necessidade de ampliar o número de vagas em até 50%. Entretanto, o governo não pôde fazer essa ampliação ano passado em função do processo eleitoral. Então, o que acontece? Cada município do estado recebeu uma cota de famílias e crianças que poderiam participar do Bolsa Escola. Essa cota foi inalterada. Por quê? Porque só pode substituir crianças, na hipótese da criança completar 16 anos, não é? Ou da família mudar da cidade ou melhorar a condição social dela. O que se verifica hoje é que há uma grande demanda de famílias que preenchem o perfil de renda, de idade de crianças na escola, e essas famílias que teriam direito ao Bolsa Escola estão fora. Mas quem já recebia continua recebendo? Continua recebendo normalmente. No mesmo valor? O mesmo valor, de R$15 por cada criança. Agora tem um detalhe, Paulo. Porque muitos petistas chamavam o Bolsa Escola, ironicamente, de Bolsa Esmola. De Bolsa Esmola. E agora acontece o seguinte: não houve, ao longo do trabalho que nós desenvolvemos no Ministério da Educação, nenhuma reclamação, exceto dos petistas, não é? No sentido de ampliar o valor da bolsa de 15 para 30 ou para 50. Sempre houve, por parte da população e das prefeituras do Estado de São Paulo e do país, pedido que aumentasse o limite de famílias para receber o Bolsa Escola. Agora, se eles poderiam ampliar o valor do Bolsa Escola, eles poderiam ampliar agora. Estou inventando um Fome Zero, não é? Que é um programa que atende uma demanda muito pequena, desorganizada e que não atende a população. O que eles deveriam nesse momento é aproveitar os dados que já estão disponíveis ao atual governo, ampliar o número de famílias que seriam beneficiadas com o Bolsa Escola, que é um programa que está dando certo, que vem dando certo. Por exemplo, o atual governo até agora não fez ainda uma checagem da frequência dos alunos nas escolas, que é uma contrapartida da população para receber o Bolsa Escola. Ou seja, janeiro, para receber tem que estar indo na escola. Tem que estar indo na escola. O atual governo não está fazendo essa checagem da frequência das crianças na escola. Eu acredito que isso pode, de uma certa forma, daqui a pouco, desestimular até a presença da criança na escola, que foi o motivador do Bolsa Escola. Como é que o pessoal do terceiro setor vê o projeto Fome Zero, essas trapalhadas aí? Porque antes do começo do governo Lula, eu li uma crítica da presidente da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, dizendo que isso era muito mais marketing do que ação efetiva. Porque se quisesse realmente resolver o problema da fome, os programas que já existiam eram bons e teriam só que receber mais recursos. A própria Pastoral da Criança é um instrumento, no bom sentido, um instrumento que pode ser um transformador da realidade da fome no Brasil. O que nós percebemos hoje, Paulo, é que há uma necessidade de aprendizado do próprio governo federal. Nós estamos pagando um pouco o preço da inexperiência, há uma necessidade de situação, das pessoas se organizarem nos seus cargos, verificarem a política, a estratégia adequada. Agora, eu vejo o Fome Zero, o próprio Adélio Grajew é um dos protagonistas, um dos idealizadores que vem do Instituto Edson, do terceiro setor, de forma geral, como uma ruptura séria. Quer dizer, hoje há uma vontade política em combater a fome.
em acabar com essa situação. Há problemas operacionais? Sem dúvida nenhuma. O Brasil é muito grande, o próprio Bolsa Escola foi uma grande iniciativa que veio a sanar uma série, ou pelo menos iniciar uma reversão do quadro como estava. Então eu vejo assim, o terceiro setor, ele não polariza tanto a questão partidária. Nós temos que analisar o pano de fundo, que é a política geral que se implanta. O Bolsa Escola vem em boa hora, como o Fome Zero também veio. Temos que apontar os erros, fortalecer os acertos que estão sendo tomados, e aí a gente ir se posicionando na base do problema. E aí é o terceiro setor que tem esse poder de ver como solucionar em loco cada uma das situações. A Maria Ferreira Tavares, que fez a pergunta para o Raul sobre as inscrições paradas, ela pergunta para você também, Eduardo, pede para você fazer uma breve apresentação da ONG, da Organização Não Governamental, e definir assim, descrever qual é a área de atuação. A Associação Comunitária Mãos Dadas, a CMD, é uma ONG que foi composta há 7 anos por empresários e lideranças da região, com um foco na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, nós não somos mais uma creche, mais uma instituição de abrigo. Nós mobilizamos a sociedade para defender as crianças. E aí entram as empresas, os empresários, etc. Temos hoje uma atuação clara através dos nossos projetos, e aí tem o projeto Família Legal, que verifica a situação de cada criança que precisa de uma família, que está abrigada, mas precisa de uma família. Nós temos o Central de Informações que divulga os direitos da criança. Nós temos uma inserção continuada em rede nas organizações que trabalham com as crianças. Em vez de abrirmos mais uma creche, fomos à rede, que hoje se autodenominou Rede Sementeira, que são 32 instituições que têm 4.000 crianças em Santos sendo atendidas por essa rede, e fomos capacitar esse grupo. Quer dizer, em vez de sermos mais um, vamos potencializar o que aí está implantado. Uma forma de atuação em rede. Temos uma parceria forte com os promotores que atuam na área da infância e do adolescente, o Ministério Público, através do CAL, que é o Centro de Apoio Operacional de São Paulo, né, o procurador responsável por esta área da infância. Fizemos uma parceria com os promotores da Baixada. Vamos nos encontrar mais, vamos definir políticas, e aí nós conseguimos implantar o FICAI, que é uma ficha de comunicação do aluno infrequente. O aluno começa a faltar porque às vezes a criança ela é cooptada pelo tráfico ou pela própria família para ir pedir esmola na rua, né? O aviãozinho. O que nós criamos em Santos e queremos espalhar nas outras cidades? Esta ficha aqui, a criança faltando 5 dias consecutivos ou 10 alternados, dispara-se o processo dentro da escola, no Conselho Tutelar, no Ministério Público e na Vara da Infância, através da juíza. Cada um com a sua responsabilidade, com o intuito principal de trazer o mais rápido possível essa criança para a escola, de tal forma que ela não seja prejudicada no seu ano letivo. Agora, é possível? Isso aí é um plano ambicioso, né? Paulo, chegar com isso em todas as escolas é bastante ambicioso, né? O Bolsa Escola já estabelecia como exigência o controle da frequência, Paulo. Se a criança não atingia 85% de frequência, ela perdia o benefício, a mãe perdia o benefício para aquela criança. Eu acredito que isso... Que também não é alguma coisa muito fácil de acompanhar. Não, né? mas é fácil de acompanhar, desde que hoje não dá para dizer que o governo... É informatizado? O sistema é informatizado. Agora, inclusive da frequência. Sim, agora os controles ainda são manuais. Os controles são manuais ainda. As escolas ainda não estão todas informatizadas. Há lugares no país que são listagens que chegam com as informações. Agora, o que é preciso? Qualquer programa social em desenvolvimento, aí vale para os programas que tinham êxito, que é o caso do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Renda, o Bolsa Cidadã. Então, são programas que já existem e tem um cadastro disso já. Agora, o que compete é o seguinte: o governo precisa de envolver todos os seus atores, né? As secretarias de educação, as escolas, o terceiro setor, né? Há todo um conjunto de atores aí que são importantes para que tenha esse resultado. Num país do tamanho do Brasil, a população é acostumada a acompanhar fraudes, por exemplo, no INSS. O INSS sempre foi fraudado. O Bolsa Escola, a ideia de que ele não tenha sido fraudado, não tenha tido nenhum tipo de ocorrência, assim... Não é importante? Não é importante? A ideia é essa. A ideia é essa. A visão é essa. A visão é essa. Você ampliar um programa que dá certo. Dona Zilda Arnes relatou
recentemente, defendendo, inclusive, os programas existentes do governo anterior. Né? Eu até citei Porque aqui. não dá para você fazer um Fome Zero se você não tiver uma base organizada já. E o governo do presidente Fernando Henrique, né, estabeleceu as bases, criou as condições para que nós pudéssemos ter sucesso nos programas sociais. Eu acho que o governo do presidente Lula, ele reúne técnicos altamente preparados na questão da execução de políticas públicas. Eu acho que eles estão ainda patinando nesse processo, mas acho que eles não poderiam perder os cadastros existentes, né? Eles estão renegando cadastros, né? Estão renegando as experiências bem-sucedidas porque foram originadas num governo do PSDB ou no governo de uma aliança anterior. Eu acho que o Brasil precisa dar um passo à frente. Em um ano desse cadastro sem utilização, ele perde o sentido, né? Porque as crianças já não são as mesmas, né? Fica desatualizado. Fica parcialmente no Bolsa Escola, ele atualiza automaticamente na medida em que a criança completa a idade, supera a idade, né? Porque são crianças de 6 a 15 anos. Se ela fizer, quando fizer 16, no ano seguinte que ela fez 16, ela não recebe mais o benefício. Se a criança deixou de frequentar a escola, ela deixa de receber o benefício. Então é um programa que tem válvulas de segurança. Agora, quantas denúncias nós tivemos nesse país sobre a malversação do uso do dinheiro do Bolsa Escola? Houve questões políticas em função da eleição do ano passado, mas não há nenhuma mácula nesse programa. Eu acho que esse programa precisa ser ampliado, né? E nós temos muitos telespectadores aqui da região que gostariam muito de poder fazer a sua inscrição na Prefeitura de Santos, de Cubatão, Guarujá, que estão na fila aguardando a sua oportunidade. Bom, de qualquer maneira, eu continuo achando que é ambicioso. Paulo, quando nós criamos, por exemplo, o Projeto Família Legal, com estudantes de Direito da Unimes e uma coordenadora, a doutora Alessandra, as pessoas nos perguntavam, mas vocês vão conseguir desabrigar crianças com essa equipe? Já foram 12, em um ano e pouco. 12 crianças que estavam nos abrigos que voltaram a ter direito a convívio familiar, com avós, tios. O FICAI, ele já é bem sucedido no Sul. Não voltaram para o pai ou para a mãe? Voltaram para outros parentes? Alguns casos, sim. Alguns casos voltaram. Outros, nós fomos a família biológica, mas parentes que pudessem acolher de volta as crianças. Quando nós percebemos que a situação dos pais era completamente impossível, juridicamente impossível, e aí há toda uma questão técnica que tem que ser o profissional de direito que conhece desses detalhes, né? E os desabrigamentos foram acontecendo, e acontecerão mais ainda. Então nos faziam essas perguntas. O FICAI, ele dá certo no Sul, ele pode não ser 100% no primeiro ano em Santos, na Baixada Santista a médio prazo, nós queremos implantar em todas as cidades. Em Santos, o Conselho de Educação já aprovou como uma orientação, e o da criança aprovou como uma deliberação, né? O da educação, porque a gente não pode definir a rede estadual, determinar a rede estadual, nós somos um Conselho Municipal, por isso tomamos esse cuidado. Agora, o Conselho da Criança aprovou como deliberação. Então a ideia é que a gente consiga aos poucos, porque o que é feito hoje são telegramas dispersos à família, enfim, há uma complexidade. Padronizamos os procedimentos e criamos prazos para que toda a rede, cada um na sua parte de atuação, na sua área de atuação, consiga fazer com que a criança volte. Mas isso aí depende do engajamento do diretor e do professor também, né? Da equipe escolar, do conselho tutelar. Em cada escola, né? Em cada escola. Inclusive a particular. O start, né, o início desse processo depende do pessoal que está em contato com a criança que desapareceu da aula por 5 dias seguidos ou 10 alternados. Exatamente, né? A ficha prevê isso.